Então, vamos começando então. 8h16, hoje é dia 22, quarta-feira, meio da semana de feriado, tudo. Vocês sabem o que eu penso. Meio da semana assim, meio tal, final de mês, tudo. Ih, será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? Não sei, mas o ponto é, agenda pro dia hoje, desde madrugada, começando 3 horas da manhã até as 10h30 hoje, né? Começando na Inglaterra, indo até. Isso, não consigo enxergar aqui. Enfim, né? Na Austrália, acho. Agora eu não sei. Enfim, a gente tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo, eu não consegui enxergar mesmo. Enfim, é porque eu cortei aqui a tela na metade para. Enfim. Então a gente tem aqui alguma coisa 11h30 e só, né? Teve alguma coisa ali pra sair na madrugada? Aparentemente não, tá? Não sei como é que foi também desde o final da semana passada, né? Então, teoricamente, é um dia morto, 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 morto. Não tem nada pra fazer, não tem nada pra sair. Então o mercado tá livre pra dar as voltas dele, tá? E aí isso leva a gente pra uma outra coisa aqui, tá? Lembrando, deixa eu até tirar aqui, colocar nos 60 minutos. A gente está vendo aqui, ó, as mínimas, tá, em linha vermelha aqui do ano de 2023, que está muito próximo, né, uma da outra, né? Essa mínima aqui é a mais próxima do nosso preço atual, essa que é a diferença, e que não é muito longe não. Deixa eu medir até para saber aqui. 260 pontos aqui em uma semana. Ele chega, tá, das mínimas de 2022. Né? E aí, turma, se perder essas mínimas aqui, a gente só tem regiões lá para baixo, lá perto de 4,20 alguma coisa, 4,21, 4,19, 4,18, que são as regiões ali de 2019, 2018, ixi, né, mais ou menos. Então, assim, para esse cenário aqui, apesar de tá longe, tá? Não é algo que a gente vai chegar hoje aqui. A gente ainda tem ali 150 pontos, como eu falei, se 260 ele chega em uma semana, em 150 ele também conseguiria chegar numa semana direcional aí para baixo. Mas, né, o que acontece é o seguinte: a gente tem aqui a movimentação dele, inclusive uma queda muito esticada, né? E nesse tipo de cenário aqui, eu nunca consigo fazer operações de venda, tá? Por mais que eu queira. Ah, e antes de mais nada, turma, por favor, eu vou começar a pedir mesmo, encarecidamente, que vocês dá um likezinho aí, dá um curtir aqui, né? Você que tá aí assistindo o teu celularzinho bonitinho, dá uma curtidinha aí só pra dar uma força aí, né? Se quiser falar comigo, me chama, né? Se quiser fazer uma entrevista particular ali, se quiser aprender, ter aulas particulares, mesmo que é bem melhor do que ver um vídeo gravado, né? Então é só falar comigo, beleza? E é isso aí mesmo. Eu sempre respondo lá na DM, eu mando lá uma DM lá, tá? Então fiquem de olho aí também nas mensagens privadas aí, beleza? E dito isso também, se você quiser, o link do grupo do Telegram para aprender lá um monte de coisinha para ficar por dentro, né? Em tempo real ali de algumas coisas. Tá aí o link na descrição, é só procurar, acho que é facinho de achar, beleza? E aí, voltando aqui, né, o que acontece? Nesse tipo de situação, eu não tenho nenhum tipo de operação para baixo aqui, né? Quando ele começa a ficar esticado, eu não tenho o que fazer. E aí a gente parou numa região aqui, né? Que foi as mínimas de uns dias para trás aí. O que acontece? Vou sair comprando aqui de forma alguma, né? Eu também tenho uma outra técnica, que alguma outra coisa dessa regiãozinha aqui, ó. Né? Que ela tá querendo se formar. Vocês viram que eu até deixei ela ali meio apagadinha, né? Porque eu não quero que ela fique me chamando a atenção, só para me lembrar de um pouquinho do contexto que está acontecendo agora. Então, eu tenho o favor, principalmente por tempos maiores, de ter alguma movimentação para cima. E o problema que eu geralmente costumo falar é que às vezes essa movimentação ela pode acontecer já na abertura. Então, o que eu quero dizer? Com a abertura de gap, né? Quando ele abre lá em cima já e já vai para algum lugar. Então, não sei como é que vai ser, mas tem que tomar cuidado com essa região aí, tá? Então, quero buscar movimentos para cima, eu só preciso saber onde é que ele vai acontecer, como é que ele vai fazer, se vai estar tudo certinho ou não. Mas eu tenho bastante ressalva, que eu fico bem arisco de querer tentar pegar movimentos para baixo no dólar, tá? Tá bem esticado, brigando em regiões ali, e é isso daí. Já aqui no índice, a gente tem uma situação um pouquinho parecida, ele ainda continua, ele já caiu bastante, ó, e a gente também tem um cenário parecido aqui, mas Bruno, ó, teve um movimento em falso. Teve esse rompimento falso aqui, ele foi o único aqui, tá só ele, e pela violência que ele foi e que voltou, né, provavelmente aconteceu alguma coisa aqui, mas a violência dele foi bem expressiva, né? Inclusive ele parou aonde? Exatamente no mesmo ponto ali, né, que a gente tá tendo várias confirmações aqui. Então isso para mim é um sinal, tá, de que talvez aqui seja assim um lugar interessante. Isso aqui foi apenas uma o quê? Uma falha. Tá? É isso que eu fico de olho aqui. Então, vamos ver. Nossa, só piorei. Então, o que acontece? Aqui, pra mim, tá? Eu acho legal buscar movimentos pra baixo. Posso ter também movimentos pra cima, mas daí eu tenho que ficar de olho pra caramba, porque essa região aqui é uma região delicadíssima. Delicada não é a palavra certa, é complicada, tá? Se eu for em tempos gráficos maiores aqui, eu tô colocando nos 60 minutos, a gente consegue facinho ver como que tá isso aqui, ó. Tá? Olha aqui. Aqui. Olha isso. Né? Então a gente está com uma situação enrolada, com todas as médias emboladas aqui, e ele está um pouquinho longe da média de 200, hein? Tá bem longe, né? Ó, vou até ter que espremer o gráfico aqui para encaixar na mesma tela, no gráfico de 60 minutos. Então isso aqui também, né, já está mostrando que já está mais do que na hora dele voltar aqui para 200 e um pouquinho. Não que ele vai voltar hoje, é impossível, né? Talvez nem nessa semana, também é muito difícil, mas ele precisa chegar próximo a essa região. Ele já está há um bom tempo longe dela, né? Isso é uma coisa que eu levo em consideração nos meus estudos. E aí, ó, ela tá aqui, ó, tá? Então é por isso que eu acho que aqui, como a gente está lateral, fica bem difícil. E aí tem aquele negócio. Ah, se está lateral, a gente opera nas extremidades. Num cenário comum, sim. Nessa situação, que, como eu disse, né, delicada não era nem a palavra certa, é bagunceira, tá? Aqui, pra mim, eu tô. Nossa, é muito difícil.
Tá? Aqui está bem difícil mesmo. Então, pode ter movimentos para cima por causa do contexto, né? A gente está brigando em máximas e fazendo máximas históricas e rompendo, etc e tal. Pode, beleza. E para baixo? Para baixo, estamos esticado, né? Aliás, para cima a gente pode fazer? Pode, mas a gente está esticado. Então tem que, é que graficamente aqui, só nos 5 minutos, a gente, é isso que eu quis dizer. Deixa eu organizar as palavras aqui, porque vocês viram que é tudo muito, entre aspas, no improviso eu não penso muito. Eu faço estudo e venho aqui gravar. Então é natural que às vezes eu vou me corrigir aqui e eu não vou ficar editando vídeo. Senão vira um segundo trabalho. Mas o que eu quero dizer assim, aqui é o seguinte: ele está esticado para cima, mas eu posso ter movimentos para cima, assim como no dólar estava esticado, eu também posso ter blá blá blá. Beleza? O ponto aqui é que só aqui nos 5 minutos ele tá bonito para ter alguma movimentação para cima, só que ela precisa acontecer de um jeito bem específico para ter uma segurança para a gente operar, né? Até porque a gente tem todo esse contexto que eu acabei de falar. Dito isso, agora sim, ele está esticado para cima, então seria interessante ir para baixo. Qual que é o problema? A gente não vai operar essas extremidades aqui, porque a gente está num contexto bagunçado, etc e tal. Então, seria legal ter movimentos para baixo? Seria. Se eu não tivesse essa região, eu ia dizer, olha, talvez partindo da 200 seria uma boa. Ué, mas por que não, então, partindo da 200? Porque se eu partir da 200, eu vou estar partindo dessa região do miolo aqui, ó, que é aqui que está o problema. Olha como fica mais errático o preço aqui nessas regiões, olha como ele fica bem indeciso. Tá? Então qualquer operação aqui, geralmente ela é falsa, quase que todas. Né? Então eu não posso confiar apenas na 200 e porque está nessa região, apesar de ter várias confirmações, aqui era o ponto ideal para tentar buscar uma venda. Porque daí eu tenho a 200 aqui, aí eu tenho a linha de retorno do canal de baixa e eu tenho a resistência da lateralidade. Eu tenho 3 pontos aqui, né, que estão me ajudando a tomar essa decisão. Né? Agora aqui não, aqui eu já estou espaçado, a 200 já está na região central e para 200 ficar aqui, o preço ficar aqui, é fácil. Né? Então fica aqui tomando stop, eu tentando entrar onde não dá. Né? Dito isso, né, rompimentos para cá começa a ficar um pouco complicado, mas talvez dê para fazer, dependendo de como for. Tá? Do mais estranho que seja, né, talvez o rompimento daqui com uma compra possa ser um pouquinho menos pior. Tá? Agora, comprar aqui ou vender aqui, nas regiões da lateralidade aqui, eu não acho que eu vou fazer isso hoje. Tá? Eu estou bem a risco mesmo. Então, talvez eu pegue um rompimento para baixo disso aqui ou um rompimento para cima desse cara aqui. Tá? Porque daí eu vou tentar categorizar a minha entrada como um rompimento de uma lateralidade. E, levando em consideração que a gente tem um contexto muito forte de alta, eu acabo validando talvez um rompimento para cima. E também, não esquecendo que nós temos o contexto de estar absurdamente esticado para cima, o rompimento para baixo passa a ser um pouco válido para mim também. Então, essas duas opções aqui, tanto A para cima ou B para baixo, elas são um pouquinho mais arriscado, né? São bem mais arriscadas aí. Mas elas são possíveis de ser feitas aí, tá? Nossa, foi bem complexo o dia hoje, né? Tá bem difícil. E claro, né? Só falar rapidinho aqui do Bitcoin. Olha aí como é que a gente tá vendo ele agora no sentido ali dos rompimentos. Deixa eu pegar um negócio de gravação e jogar pra cá. Né? Então, dá pra ver que a gente tinha marcado aqui onde era a próxima parada, né? Que quando ele tava lá, em algum lugar aqui, talvez, não lembro tal, que ele poderia chegar aqui, né? E aí o que aconteceu? Ele chegou, né? Veio e ficou sentindo aqui, né? Inclusive a gente falou que do jeito que ele tava vindo aqui, né? Talvez esse cara aqui fosse até mesmo, inclusive, né? O cara pra gente fazer uma venda, se fosse lá nos 5 minutos, dependendo de como for. Claro que é um pouquinho complicado, porque, de novo, a gente não pode esquecer que tem a 200 aqui, né? Então, não que seja literalmente um gatilho de venda aqui, porque não é, né? Até porque a gente tá no gráfico de semana aqui. Então, isso é bem diferente, né? Leva outras coisas em consideração. E, claro, se a gente fosse vender aqui, tem que tomar cuidado, porque a gente tem a região aqui. Então, não dá pra vender, sendo que tem uma região aqui embaixo, e sendo que se romper essa região, a gente tem a 200 aqui na cara. Então, não dá pra vender, porque o risco de stop era bem alto. E, né, claro que se fosse nos 5 minutos, seria um stop. Não é 5 minutos, é no semanal. E isso aqui agora, olha, ele rompeu essa região. Não significa agora que está na hora da gente começar a comprar ele aqui? Será? Absolutamente que não. Tá? Ele veio de uma vez aqui esticado, passando por uma zona de guerra muito complicada que exigiu muita força dele. A gente percebe a violência que foi por causa do pavio aqui de defesa que acontece nessa região, né? Então, olha isso aqui. Né? Então, sempre que chegou aqui, a gente teve muita agressão, muita violência do preço. Nesse sentido, o que acontece é que esse movimento está usando muito combustível. E a possibilidade dele voltar aqui com uma certa violência é gigantesca, quase uma certeza. Não existe certeza. Né? Então, ele pode ainda subir até lá? Pode. Vai se fazer? Não tem como saber. O que eu preciso? Então, eu preciso que ele suba, ele fique acima dessa região, descanse um pouco e ele monte mais ou menos por aqui um cenário que talvez represente nessa região aqui, né, alguma coisa parecida com gatilhos de compra. Então é isso que eu preciso fazer, tá vendo? Eu não estou adivinhando, eu não tento adivinhar. Eu crio planos aqui para seguir exatamente o que precisa acontecer para ficar dentro de um cenário que seja absolutamente saudável para eu operar. Caso contrário, eu não consigo fazer nada. Caso contrário, eu simplesmente não consigo fazer nada. Então, essa é a manha da coisa, aqui, o macetezinho que a gente usa para conseguir ter o melhor cenário para poder operar. Claro, né, que isso aqui nunca vai ser indicação de compra ou venda, etc e tal, mas eu estou de olho sim nesses rompimentos aqui e nesse movimento aqui do Bitcoin, tá? É algo que está bem interessante. Por que eu escrevi Bit? E daí?
Tem nada a ver. É porque é gostoso ficar escrevendo aqui. Mas enfim, vocês entenderam, né? Então, turma, tá aí a leitura pro dia hoje. Mais uma leitura de como está sendo o acompanhamento aí do Bitcoin. E do mais, eu acho que é isso, né, gente? Muito obrigado, valeu, um forte abraço. Vídeo longo hoje, vou até dar uma acelerada. E do mais é isso aí, beleza? Não esquece, qualquer coisa me chama, entra lá no grupo do Telegram, link na descrição. E se puder, dá aquela forcinha pra gente, compartilha, indica e etc, beleza? Muito obrigado, uma boa quarta-feira, bons trades, valeu, a gente se encontra no topo e até!